Amém. Amén. Vamos fazer nossa confissão de fé. Jesus é o Cristo, a solução de todos os problemas. Hagamos nuestra confesión de fe. Todos juntos. Jesús es el Cristo, la solución de todos los problemas. No escuché a nadie. Jesús es el Cristo, la solución de todos los problemas. Amém. Amém. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 e 30. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 19, el verso 28 al 30. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. San Juan 19, del 28 al 30. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebeceram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Amén. 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que las escrituras se cumpliesen, dijo: sed tengo. Estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, dio el Espíritu. Amém. Amén. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. La palabra de Dios es la revelación de Dios para nosotros. É a única verdade absoluta nesse mundo. Esta es la única verdad absoluta de este mundo. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Estão se cumprindo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen ahora en el Nuevo Testamento. Há coisas nesse mundo que, se não lermos a palavra, não podemos entender. Hay cosas que se pasan en este mundo que si no leemos la Biblia no vamos a poder entender. E o evento mais importante da história da humanidade foi esse aqui no Monte Calvário. El evento más importante de la historia de toda la humanidad es este evento del Monte Calvario. O tema da mensagem é a minha resposta, o Monte Calvário. El tema del mensaje es mi respuesta, el Monte Calvario. A morte de Cristo dividiu, a morte e a ressurreição de Cristo dividiu a história. La muerte y la resurrección de Cristo separó la historia, ¿no? Por isso que nós vemos antes de Cristo e depois de Cristo. Por eso que la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. E aqui nós podemos ver o começo de... na história a gente vê o começo... Podemos ver la historia del comienzo, Cristo y el final de todas las cosas. Assim é a história da humanidade. Esa es la historia de la humanidad. Cristo dividiu a história no meio. Cristo repartió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. E esse é o evento do Calvário. Este es el evento del Monte Calvario. E no Calvário Jesus Cristo disse: estar consumado, está terminado. En el Monte Calvario dijo el Señor: consumado es. E a Bíblia diz aqui: sabendo então que estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse Jesus. En la Biblia habla que después, sabiendo que, el 28, y después de eso, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo. Jesus sabia que a vida dele estava dentro do propósito absoluto de Deus. Jesús sabía que su vida estaba dentro del propósito absoluto de Dios. Aquele tempo foi Deus que estabeleceu para a vida dele. Y aquel tiempo, el evento, fue Dios que había establecido para su vida. Ele estava cumprindo a maior obra, o maior evento e a maior obra que a humanidade precisava. Él estaba cumpliendo el más gran evento, la obra que la humanidad necesitaba. A salvação de todos aqueles que viessem a crer nele. La salvación de todos aquellos que vinieran a creer en Él.
E essa palavra estar consumado, ele proclamou na cruz. Entonces consumado es, el Señor ha proclamado en la Quer cruz. dizer, terminou, ele concluiu a obra que Deus o confiou. Él puso un final, él terminó toda la obra que Dios había confiado a él. Mas muitas vezes pensamos, por que não terminou para mim? Por que não está concluído na minha vida as coisas? Muchas veces pensamos, ¿por qué todavía no está concluido para mí? ¿Por qué mi vida sigue habiendo tantas cosas, pasando tantas Se cosas? Cristo terminou toda a obra na cruz do Calvário, Si Cristo ha terminado, puesto un final en la obra en la cruz del Calvario, ¿por qué mi vida todavía no? e sempre dizemos, confessamos, não, Jesus é o Cristo, a solução de todos os problemas. Y siempre confesamos que Jesús es el Cristo, la solución de todos los problemas. Então, mas na verdade nós precisamos compreender e desfrutar disso para entendermos. Pero en la verdad lo que necesitamos hacer es comprender entender y comprender para que podamos disfrutar esto. Por exemplo, quando olhamos para o Antigo Testamento, como podemos ver? Un ejemplo, cuando miramos el Antiguo Testamento, ¿qué podemos ver? O evento mais importante, ou a Ele palavra mais importante, La palabra más importante, que Deus enviaria o Messias, a promessa. la promesa más importante, que Dios había de enviar el Mesías. O Antigo Testamento, essa é a promessa mais importante que Deus fez. Cuando miramos el Antiguo Testamento, esta es la promesa más importante de todo el Antiguo Que o Testamento. Messias viria para solucionar o problema que o homem não podia resolver. Que el Mesías habría de venir para solucionar el problema que el hombre solo no podía solucionar. E o Novo Testamento El Nuevo Testamento é o cumprimento dessa profecia. es el cumplimiento de esta profecía. Que o Messias, o Cristo, veio e solucionou todos os problemas. Donde vino el Mesías, él solucionó todos los problemas. E esse é Jesus. Este Mesías es Jesús. Ele veio de acordo às Escrituras, ele morreu e ressuscitou. Él vino de acuerdo con las Escrituras, murió y resucitó. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Eso está escrito en 1 de Corintios 15, del 3 al 4. Paulo disse, o que primeiro recebi, eu vos entreguei. Lo que primero he recibido yo, los voy a entregar. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, Que Cristo murió por nuestros pecados, segundo as Escrituras. segundo las Que Escrituras, foi sepultado y fue sepultado. e segundo as Escrituras, ele ressuscitou o terceiro dia. Y segundo las Escrituras, él ha resucitado al tercer día. E essa foi a conclusão de Paulo em Cristo. Esa era la conclusión que Pablo llegó en Cristo. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Él conocía muy bien el Antiguo Testamento. E ele veio, Deus cumpriu tudo em Cristo. Por él conocer el Antiguo Testamento, él podía saber y comprobar de que Dios había cumplido todo en Jesucristo. Eu estava enganado, mas agora eu posso ver. Yo estaba engañado, pero ahora puedo mirar. Eu Puedo estava ver. na religião, mas agora eu posso ver a palavra verdadeira de Deus. Yo vivía una vida de religiosidad, pero ahora puedo ver correctamente la palabra de E Dios. assim tem que ser a nossa conclusão. Y así también tiene que ser nuestra conclusión. Temos que tomar posse da palavra de Deus, Tenemos que aferrarnos a la palabra de as Dios, promessas de Deus, a las promesas de Dios, concernente a Cristo e a sua obra. concernente a Cristo y su obra. Essa tem que ser a minha resposta, a nossa resposta. Esa tiene que ser mi respuesta, nuestra respuesta. E aí, nesse momento, tudo está concluído em nossas vidas. En este momento, todo estará concluido en nuestras vidas. Porque Cristo concluiu tudo. Porque de verdad, Cristo ha concluido todo. E quando eu chego a essa conclusão, aí é o começo de todas as respostas. Pero cuando yo llego a esta conclusión, empieza toda la respuesta para mi vida. Por isso que todos os dias a nossa confissão é: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por eso que todos los días nuestra confesión tiene que ser: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ele concluiu tudo na cruz do Calvário. Él ha concluido todo en la cruz del Calvario. E não há problema que permaneça diante dessa confissão. Y no hay problema que pueda permanecer delante de esta confesión. Não há dificuldade que possa permanecer diante dessa confissão verdadeira. No hay dificultad que pueda permanecer delante de esta confesión verdadera. Ele consumou todos os meus problemas. Él solucionó todos mis problemas. Meus problemas do passado, Mis problemas del pasado, do presente del presente e do futuro, os que y del virão. futuro. Los que aún no llegaron. Uma certa vez, em Taiwan, Una vez, cuando viví en Taiwán, eu estava jogando bola. yo estaba Jo- jugando fútbol. pelota. Como pelota. No. Foot. Não sou tão bom como o Junivan. Yo no soy tan bueno como Junior.
E chutei e acertei a bola no rosto do líder. Pateé la pelota y pegó la cara de uno de las personas que estaba jugando. Ele era o junto. líder do grupo. Este era el líder del grupo. Nós usávamos esse grupo para evangelizar a universidade ali. Nosotros a través de ese grupo hacíamos evangelismo en la universidad. E o óculos quebrou e feriu o olho dele, feriu o próximo olho. Sí, sus lentes se quebraron. Sí, ¿cómo que se dañó? ¿Cómo se? Lastimou o olho dele. Sí, le cortó. E eu fiquei com muita vergonha e disse a ele, não, vamos à ótica que eu vou pagar os seus óculos. Yo tenía mucha vergüenza, me quedé muy envergonzada. Y dijo él, vamos a hacer otras lentes porque yo voy a pagar por sus Ele lentes. disse, não, isso é um acidente, isso acontece. Él dijo, no pasa nada, esto se puede pasar, es un accidente. Porém, sem perceber, eu deixei de ir ao jogo todos os dias que eu ia pela manhã. Pero después de este evento, yo no tenía ganas de ir a jugar, entonces yo no fui más a este juego. Tinha vergonha de olhar para Sim. o líder do grupo. Tenía vergüenza, ya no podía mirar la cara del líder del grupo. E um dia pela manhã, fui mais cedo Y un día, en la mañana, más temprano, fui ahí e achei que eles não iriam estar ali no... y pensaba, está más temprano, ellos no van a estar ahí, ¿no? E quando cheguei lá, eles estavam e me viram. Pero cuando llegué, estaban ellos ahí y me miraron. E eles me chamaram, ô Emílio, Entonces me llamaron, venga, Emilio, hola. quanto tempo, onde está? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Pensamos que você foi para o Brasil. Pensábamos que había volvido a Brasil. E eu disse, não, e inventei uma desculpa. Entonces no, le di una disculpa. Mas quando estava voltando para casa, Pero cuando yo volví a mi casa, e pensei, aí entendo porque Cristo consumou tudo. pensé, ahora puedo entender por qué Cristo ha consumado todo. Porém, o meu problema ainda não estava consumado totalmente. Cristo ha consumado todo, pero mi problema no estaba consumado. Então, naquele momento, pedi ao Senhor que mudasse essa natureza. Entonces, en aquel momento oré y pedí al Señor que cambiara mi O naturaleza. problema estava em mim mesmo. El problema estaba en mí. Para ele não tinha nenhum problema, Para él no había problema, mas eu estava com problema. pero yo tenía el problema. Então temos que chegar a essa conclusão que Cristo resolveu todos os problemas nossos. Entonces tenemos que llegar a esa conclusión de que Cristo ha resuelto todos los problemas de nuestras vidas. E quando chegamos a essa conclusão, podemos confessar como Paulo em Gálatas 2:20. Y cuando llegamos a esta conclusión podemos confesar como Pablo en Gálatas 2:20. Já não mais eu, Ya no vivo yo, mas Cristo vive em mim. sino que Cristo vive en mí. Cristo é a conclusão da minha vida. Cristo es la conclusión de mi vida. E eu vivo, a minha fé está baseada somente nele. Yo vivo en mi fe está baseada solamente en Él. Por quê? Paulo diz. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque Cristo me amou e se entregou por mim. Porque Cristo me ha amado, se ha entregado por mí. E essa é a resposta do Calvário. Esa es la respuesta del Monte Calvario. O evento mais importante, aí nós devemos ter a conclusão. El evento más importante donde debemos tener nuestra conclusión de vida. Então hoje, dentro disso, entendemos três coisas. Entonces, adentro de este título tenemos tres contenidos. Primeiro, qual foi a razão de Cristo ter morrido na cruz do Calvário? Aqui. Primero, ¿cuál es la razón por la cual Cristo murió en la cruz? Para resolver o problema fundamental. Para solucionar el problema fundamental. Por isso que eu disse que há coisas no mundo que a tecnologia, a ciência, a medicina não pode resolver e sem a Bíblia não podemos conhecer. Es por eso que al empezar hablé que hay cosas en este mundo que la tecnología, la ciencia, nada puede solucionar. Y si nosotros no venimos a la Biblia, no vamos a poder entender. E esse é o problema fundamental. Y este es el problema fundamental. E são os 12 problemas que nós Son conhecemos. los 12 problemas fundamentales que conocemos. Cristo já nosotros. solucionou tudo na cruz do Calvário. Cristo ha solucionado todo en la cruz del Calvario. Porém, esses problemas nós não podemos resolver. Pero estos problemas no podemos solucionar nosotros. Quais são os três primeiros problemas que conhecemos? ¿Cuáles son los tres primeros problemas que conocemos nosotros? Separação de Deus, Separación de Dios, o pecado el pecado, e o domínio de Satanás. el dominio de Satanás. Tudo isso aconteceu em Gênesis 3, Todo eso se pasó en Génesis 3, quando o homem foi enganado pela serpente que estava donde el possuída por hombre fue Satanás. engañado por la serpiente. E aí vem o problema que permanece desde os tempos passados. Y ahí llega el problema que sigue desde los tiempos pasados. Quais são esses problemas? ¿Cuáles son los problemas? Atos 13, 16 e 19. Hechos 13, 16 y 19. Um problema que domina a cultura. El problema que
atrapa la cultura. O problema que move as famílias. El problema que mueve las familias. Estava em São Paulo e estávamos indo a uma região isolada de uma cidade no interior de São Paulo. Cuando vivía en São Paulo, en un estado en Brasil, me movía a una ciudad del interior, como countryside, interior. Só tinha plantação de banana. Só tenía bananas, plantación de bananas. Porém, haviam muitos carros na estrada de barro. Pero había muchos carros en la estrada, en la calle. Había muchos carros, pero no tenía casa, só tenía plantación de bananas. E eu perguntei ao pastor, por que todos esses carros estão se movendo? Entonces yo preguntaba al pastor, ¿por qué todos esos carros se mueven así con este lugar tan desierto? Así que E no ele tiene disse, nada? porque tem uma adivinha muito famosa aqui. Entonces él dijo, porque tenía una divina, una esta que adivina muy famosa que vivía en este lugar. Então era domingo pela manhã, todos estavam se movendo. Era na domingo cidade. en la mañana y todos estos carros estaban ahí en leña para consultarse con la adivina. Então essa é a obra que isso é a realidade que permanece dentro da cultura e move as pessoas. Esa es la realidad que sigue atrapando la cultura y mueve a las personas. Esse problema o homem em si ele não pode resolver. Este problema el hombre no puede solucionar solo. Por isso que solo. Cristo veio para desfazer as obras do diabo, Por eso Cristo vino para deshacer las obras de para nos Satanás. tirar do engano da cultura que está dominada por Satanás. Para nos sacar del engaño de la cultura que está dominado por Satanás. E há mais outros problemas também, que são os 6 problemas. do Y ser también humano. tenemos los 6 problemas fundamentales. Então esses são 12 problemas. Entonces son 12 problemas. Problemas que o homem em si ele não pode resolver. Problemas que o homem não pode resolver. Problemas que solos el hombre no puede solucionar. Mas Cristo na cruz resolveu tudo. Pero Cristo en la cruz ya lo resolvió. E a, Ya solucionó. e a promessa de Deus foi Gênesis 3,15. Y la promesa de Dios está ahí escrita en Génesis 3:15. Que ele esmagaria a cabeça da serpente. Que él aplastaría la cabeza de la serpiente. Essa foi a obra na cruz do Calvário. Esa fue la obra que Cristo ha realizado en la cruz del Calvario. Por isso ele veio e morreu na cruz do Calvário. Por eso él vino para morir en la cruz del Calvario. Para cumprir Gênesis 3,15. Para cumplir la promesa de Génesis 3:15. Então, qual é o versículo mais importante em Gênesis? ¿Cuál es el versículo más importante del libro de Génesis? Gênesis 3,15. Génesis 3:15. O descendente da mulher. De la descendencia de la mujer Aquele que nasceria de uma mulher. nacerá aquel que nacería por enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Este herirá su calcañar y este le aplastará su cabeza. Aquele que nasceria da Virgem Maria. Aquel que nacería de la Virgen María. E esse é Jesus. Este es Jesucristo. Ele cumpriu essa profecia na cruz do Calvário. Él cumplió la profecía en la cruz del Calvario. Então, e o conteúdo da cruz, o ¿Y cuál conteúdo es do el Monte contenido Calvário. del Monte Calvario? Aí podemos ver a obra que Cristo realizou. La obra que Cristo ha realizado. Ele veio como um verdadeiro rei. Él vino como verdadero rey. Mateus 28:18. Mateos 28:18. Ele disse: "Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra." Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Mais uma vez, o cumprimento da palavra de Gênesis 3,15. Una vez más, el cumplimiento de la palabra de Génesis 3:15. O único que tem autoridade para esmagar a cabeça da serpente, o próprio Satanás. El único que había de tener autoridad para aplastar la cabeza de Satanás sería ¿quién? El hijo de la mujer. Quando você olhar para Cristo, olhe para ele com essa autoridade que foi dada de rei. Entonces, cuando mire a Cristo, mire a él con la autoridad que a él fue dada de rey. Que ele já desfez as obras do diabo. Porque él ya deshizo las obras de Satanás. Já desfez a obra das trevas. Ya deshizo las obras de las tinieblas. Por isso ele disse que o Filho do Homem veio, o Filho de Deus veio para desfazer as obras de Satanás. Por eso en Juan habla que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras de Satanás. Ele venceu o poder de Satanás na Él cruz. venció el poder de Satanás en la cruz. Ele venceu o engano de Satanás na Él cruz. venció el engaño de Satanás en la E cruz. todo aquele que crê em Cristo sai do engano de Satanás. Y todos aquellos que pueden creer en Jesucristo sale del engaño de Tem Satanás. os seus olhos espirituais abertos para ver a realidade Tiene sus das ojos trevas. espirituales abiertos y ahí puede ver la realidad espiritual. Eu me lembro que uma vez caminhando em Salvador, ali onde eu morava, Yo me acuerdo que una vez caminando en la ciudad que vivía en Brasil, uma senhora me parou no caminho.
Una señora me hizo parar. Eu não conhecia o Evangelho, não conhecia Deus. Yo no era cristiano este momento, no conocía a Jesucristo. E ela me parou e disse, eu tenho algo para lhe dar. Nunca tinha visto aquela mulher. Ella me hizo parar y dijo, tengo algo para ti. E disse tirou uma pulseira e disse, uma pulseira eu quero lhe dar. Sacó un bracelete, una pulsera y me regaló. E ela disse, essa pulseira vai te dar sorte. Este bracelete te va a dar suerte. Essa pulseira vai lhe abençoar. Este bracelete te va a bendecir. Isso é a superstição dentro da nossa cidade, ali em Esa es Salvador. una superstición que tenía dentro por las creencias de nuestra ciudad. Eu era tão ignorante. Yo era tan ignorante espiritualmente. E eu disse, se vai me trazer sorte ou a bênção, me Sí, dê. por favor, se me va a dar suerte, ponga. E deu o braço e ela colocou. Puso mi brazo y ella puso la. No outro dia fui bracelete. trabalhar. El otro día yo fui a trabajar. Trabalhei o dia inteiro. Trabajé todo el día. E no final na noite eu olhei para a pulseira e disse, realmente funcionou. Entonces en la noche llegué a la casa. Esto sí funciona. Ganhei muito dinheiro hoje. Gané hizo mucho dinero hoy. Isso é o engano das trevas. Pero este es un engaño de A las verdadeira tinieblas. bênção e o propósito da nossa vida tem que estar alinhado com Deus. Pero la verdadera bendición, el propósito de nuestra vida es tener que estar alineado con el Señor, con Dios. Qual o conteúdo do Calvário? ¿Y cuál es el contenido del Calvario? Segundo, ele veio como um verdadeiro Él sacerdote. vino como verdadero sacerdote. Veio para desfazer a maldição que estava sobre a vida do ser humano. Vino para deshacer la maldición que estaba sobre la vida de todos los seres humanos. O homem, quando ele está passando por problemas, aflições, o que é que ele faz? El hombre cuando tiene problemas de aflicciones, ¿qué hace él? Ele segue a cultura. Él sigue las creencias de la cultura. Vai aos adivinhos, Busca adivinos. os charmans, os Busca los feiticeiros. hechiceros. Fazem de tudo para sair daquela maldição. Él busca cualquier solución para salir de la maldición, ¿no? Mas a Del problema. Bíblia diz que Cristo já venceu por nós. Pero lo que habla la Biblia es que Jesucristo ha vencido por nosotros. Já tirou o homem desse estado de maldição Él ali ya na nos cruz ha do Calvário. sacado del estado de maldición. Por isso que ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por eso que la Biblia nos habla que no hay condenación para aquellos que están en Isso Jesucristo. significa que nos tirou do estado de maldição, de morte eterna. Lo que significa que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es que Él nos ha sacado del estado de maldición y de muerte eterna para la vida eterna. Em Romanos 8:2 diz, pois a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2 habla que la ley de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. E qual foi a outra obra que ocorreu ali na cruz do Y la Calvário? tercera obra que el contenido, Cristo veio como um verdadeiro profeta. Cristo vino como verdadero profeta. A Bíblia diz que todos estavam seguindo o seu próprio caminho. La Biblia habla que todos seguían su propio camino. Quando o homem perdeu a bênção de estar com Deus, Cuando el hombre perdió la bendición de estar con Dios, ele começou a seguir o seu próprio coração e a sua mente, assim diz a palavra de Deus. él empezó a seguir su propio corazón y sus pensamientos. Mas Jesus veio como um verdadeiro caminho. Pero Jesucristo vino como el verdadero camino. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por eso que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega hasta el Padre si no por mí. Não tomem outro caminho, No busque otro camino, mas somente Cristo. solamente Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Él mismo declaró, yo soy el camino. Ele disse, não há outro caminho, mas eu sou o único caminho. No hay otro camino por lo cual pueda llegar hasta mi Padre. Yo soy el único camino. Qual é a maior mentira dentro da cultura do mundo? ¿Cuál es la más gran mentira adentro de la cultura mundial, Cuan- global? Quando diz, todos os caminhos levam a Deus. Es cuando habla, todos los caminos llevan a Dios. Isso é o ecumenismo religioso. Esto se llama ecumenismo religioso. Isso é a mentira de Satanás. Esta es una mentira de Satanás. Porque quer tirar a singularidade de Cristo. Porque él quiere sacar la singularidad de E Cristo. disse, não, esse daqui também ele fez algo bom, ele pode lhe ajudar. Esta persona hizo algo bueno, también te puede llevar hasta Dios. Buda dedicou a vida dele embaixo de uma árvore, tem muito conhecimento, ele pode lhe ajudar. Buda tiene mucho conocimiento, muchos consejos buenos, también te puede ayudar a llegar hasta Dios. Mas nenhum deles disseram, eu sou o caminho. Pero ninguno de ellos dijo, yo soy el camino. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Através de mim você pode ir até Deus. Y a través de mí puedes llegar hasta Nenhum Dios. disseram isso, mas Jesus Nadie disse. dijo esto, sino solamente Jesucristo. Por isso que ele é o caminho. Por eso que Él es el camino. E esse é o conteúdo da cruz do Calvário, da cruz do Es Monte el Calvário. contenido del Monte Calvario. Então, Cristo, Jesucristo. quem é Cristo? ¿Quién es Cristo? É Jesus. Es Jesús. E ele cumpriu esse ofício do Cristo. Él cumplió todo el oficio del Cristo. No mundo há reis, não? En el mundo hay reyes, ¿no? Há profetas, Hay profetas, há sacerdotes. hay sacerdotes. Mas Jesus cumpriu esses três ofícios
como Cristo. pero sino que el Jesucristo cumplió estos tres oficios de una vez por todas. Por isso que nós cremos em Jesus, que é o Cristo. Por eso que creemos que Jesús es el Cristo. Não é outro Cristo, mas é Jesus o Cristo. No hay otro que pueda ser el Cristo, sino solamente Jesús es el Cristo. Muitas pessoas não conhecem isso. Muchas personas no tienen el entendimiento de esto. Muitos cristãos não conhecem isso. Muchos cristianos aún no tienen este entendimiento. E aí perdem a bênção do verdadeiro rei na sua vida. Entonces pierde la verdadera bendición del verdadero rey en su vida. Perde a resposta do verdadeiro sacerdote que nos libertou. Pierde la respuesta del verdadero sacerdote que nos ha libertado. E perde a verdadeira bênção do profeta que nos conduz ao caminho de Deus. Pierde la respuesta del verdadero profeta que nos dio el camino hasta Dios. Agora, uma vez que você entende isso, quais são as bênçãos que vêm? Terceiro ponto. Pero una vez que tú entiendes el contenido del Calvario, ¿cuáles son las bendiciones que nos siguen? Ele mudou a nossa identidade. Él cambió nuestra identidad. Que significa mudou o nosso destino eternamente. ¿Qué significa eso? Es que ha cambiado nuestro destino eternamente. Antes vivíamos de acordo à nossa vontade, Antes vivíamos de acuerdo a nuestros pensamientos y voluntad, mas agora de acordo à vontade de Deus, porque a minha identidade mudou. pero ahora vivimos según la voluntad de Dios porque nuestra identidad ha cambiado. E essa identidade é mudada quando nos tornamos filhos de Deus, João 1:12. Pero esta identidad solo se puede cambiar cuando nosotros nos cambiamos a hijo de Dios, Juan 1:12. Mas ele também nos deu autoridade. Sino que nos dio solo apenas una identidad, sino que nos dio autoridad. Autoridade para conquistar. A la autoridad para conquistar. Não estamos mais sozinhos, No estamos solos. mas Deus está junto conosco Dios agora. está junto con nosotros. Cristo está junto comigo. Cristo está conmigo. O Espírito Santo está em mim. El Espíritu Santo vive en mí. E essa é a bênção da Trindade. Esta es la bendición de la Trinidad. E aí nós nos movemos. Y así debemos mover nosotros nuestra vida. Não somos mais conquistados pelas coisas desse mundo, No somos más engañados y conquistados por las cosas del mundo, mas temos autoridade para quebrar o poder das trevas. sino que tenemos la autoridad para deshacer el poder de las tinieblas. E qual a outra bênção que veio sobre as nossas ¿Y vidas? cuál es la otra bendición que sigue a nosotros? Ele nos deu segurança. Él nos dio seguridad. Quando entendemos essas coisas, nós temos segurança. Cuando entendemos esas cosas tenemos seguridad. Quando você entende, você se torna um especialista naquilo que você está compreendendo. Cuando puedes entender algo, se cambia un especialista en su conocimiento, ¿no? E aí você passa a ter certeza de. Y ahí pasa a tener más seguridad de lo que va a hacer. Assim, podemos vencer a realidade da insegurança, do medo. De esta manera podemos vencer el miedo y la inseguridad. Só precisamos organizar a palavra. Lo que necesitamos nosotros ordenar la palabra. Organizar as bênçãos que nós já recebemos. Organizar la bendición que ya recibimos nosotros. E aí, quando vêm os problemas, as dificuldades, as perseguições, nada disso vai Entonces nos... cuando viene el problema, las dificultades, las persecuciones, nada de esto nos va a sacar de la presencia de Porque Dios. você tem uma segurança. Porque tenemos una seguridad. Quando você ouve palavras de pessoas, Cuando escuchamos palabras de las personas, palavras que tentam nos abater. palabras que nos intentan poner abajo, Recentemente eu tenho ouvido muitas coisas. resentimiento, yo estoy escuchando muchas cosas. Muchas. ¿Será que soy yo la esposa? Que as pessoas falam. Yo estoy escuchando muchas cosas que las personas hablan. Mas aí eu tenho que me permanecer nessa segurança que o Senhor já me deu. Pero yo tengo que permanecer en esa seguridad que Dios ya me dio. Na segurança da palavra de Deus. Tengo que tener esta seguridad de la palabra de Dios. Entendemos a Bíblia como um fato. Tenemos que creer en la Biblia como un fato. Porém, muitos teólogos hoje têm a Bíblia como um mito hoje. Pero muchos teólogos creen en la Biblia como un mito. Dizem que a Bíblia já não se aplica mais a essa era. Y habla, la Biblia no es para esta era. Esse é um engano de Satanás. Pero este es un engaño de Satanás. Mas nós temos que ter segurança na palavra. Pero nosotros tenemos que tener seguridad en la palabra. Quanto mais conhecemos, mais segurança temos. Cuanto más conocemos, más seguridad tenemos nosotros. Podemos entender o nosso estado. Podemos entender nuestro O estado. verdadeiro estado do homem, que é o estado espiritual. Podemos entender el verdadero estado del hombre, que es el espiritual que comanda todo el resto, ¿no? E assim nós temos segurança na Y ahí nossa vida. tenemos seguridad. Amém? Amén. E aí vem entender o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Y ahí viene, tenemos que Não, a última parte. entender lo que Jesús ha conquistado en la cruz del Calvario. A maior resposta que é desfrutar do Deus Emanuel. La más gran respuesta. Dios Emmanuel. Essa é a verdadeira vida feliz.
Esta es la verdadera felicidad. Es como podemos tener la verdadera felicidad. O relacionamento que foi restaurado, Deus comigo. Este relacionamiento de Dios conmigo que fue restaurado en la cruz. Por isso que Cristo não limitou a cumprir a missão de Deus. Por eso que Jesucristo no se limitó a cumplir la misión de Dios, Então devemos sino que la hizo. desfrutar dessa resposta do Deus Emmanuel. Tenemos que disfrutar de esa respuesta de Dios Emmanuel. Desfrutar do respaldo do reino de Deus em nossas vidas. Tenemos que disfrutar del respaldo del reino de Dios en nuestras E a nossa vidas. conclusão, En la conclusión, tudo já foi consumado, não? consumado es. Mas nós estamos num processo, Pero nosotros seguimos en un proceso. ¿Cómo dentro se da llama un proceso? dentro da jornada de Deus, Un proceso adentro de la jornada de Dios. processo de mudança, Un proceso de cambios. processo de conhecer a Cristo. Un proceso de conocer a Cristo. Quanto mais conhecemos a palavra, mais esse processo é adiantado. Cuanto más conocemos la palabra, más avanzamos en este proceso. E nós não somos enganados durante o processo. Y no somos engañados durante esta jornada, ¿no? E as respostas virão na minha vida, na família, em tudo que eu estou Y las envolvido. respuestas van a llegar en mi vida, en mi familia, en donde esté yo. Noé passou por um processo, 120 Noé anos. pasó un proceso de 120 años. José passou por um processo também dentro do Egito. José también pasó un proceso dentro de Egipto. Davi passou um processo também de perseguição, David ha pasado también un proceso de perseguición delante del rey mas Saúl. todos eles tiveram respostas de Deus. Pero todos ellos tuvieron la respuesta de E Dios. quando nós estamos dentro do processo, não devemos ser enganados, mas a resposta vem. Y cuando estamos dentro de este proceso, no podemos no podemos ser engañados. Tenemos que permanecer porque la respuesta viene a O nosotros. que é não deixar ser enganado? Não olhe para a situação, para a sua condição nesse momento. ¿Qué quiere decir no dejar ser engañado? No mire su condición, sus limitaciones. Davi não podia ter nada, mas ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lo que hizo David, yo puedo no tener nada, yo puedo no tener nada, pero el Señor es mi pastor y nada me ha de hacer falta. As coisas não podem, talvez não seja fácil, mas não seja enganado. Tal vez no sea tan fácil, pero no sea engañado. Se você não é enganado, você tem paz de Deus. No se deja ser engañado, tiene paz. Davi sempre confessava: o Senhor está comigo. Por eso que David siempre confesaba, el Señor está conmigo. Então, e dentro desse processo temos que compreender Cristo corretamente, não no meu padrão, mas de acordo à palavra. Adentro de ese proceso, de esa jornada con Dios, tenemos que entender Cristo correctamente, pero no de acuerdo con mi padrón, sino de acuerdo con la Biblia. Deus, o desejo de Deus é que a gente se aprofunde no conhecimento de Cristo. El deseo de Dios es que nosotros nos aprofundemos en el conocimiento de Cristo. Por isso que Jesus fez a pergunta mais importante: Por eso que Jesucristo hizo la pregunta más quem as importante. pessoas dizem que eu sou? ¿Quién ellos hablan que soy yo? Muitos viam Jesus de diferentes formas. Cada uno venía a Jesús de una manera. Muitas pessoas buscam Jesus devido à situação, problema ou por causa de algum benefício. Ainda hoy muchas personas buscan a Jesucristo por un problema, para buscar un beneficio, algo que necesite. Mas como devemos conhecer a Cristo? Pero ¿cómo debemos conocer a Cristo? ¿Cómo debemos ver a Cristo? Mateus 16:16, a confissão que Pedro fez. Mateos 16:16. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. E o que Jesus disse a Pedro? ¿Y qué dijo Jesucristo a Pedro? Feliz é tu, Feliz es tú, Pedro. bem-aventurado é você. Bendecido eres tú. Assim deve ser a nossa confissão Y e así conhecer a tiene que Cristo. ser nuestra confesión de fe. Então não seja enganado. No sea engañado. No processo, conheça a Cristo En profundamente. este proceso, en esta jornada, busque a conocer a Cristo profundamente. Amém? Amén. E a nossa última parte, devemos restaurar nossa verdadeira missão. Entonces tenemos que restaurar nuestra verdadera misión. Por isso que Cristo consumou tudo na cruz. Por eso, es por esa misión que Cristo ha consumado todo en la cruz. A restaurar o propósito da minha vida. Restaurar el propósito de mi vida. E restaurar minha missão, melhor. Y restaurar mi misión. O propósito da minha vida é estar com Deus. El propósito de mi vida debe ser estar con Dios. Me relacionar com Deus. Me relacionar con Dios. E a minha missão Y mi misión é estabelecer o reino de es Deus. establecer el reino de Dios. Estabelecer o reino de Deus através do poder do Espírito Santo. Establecer el reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Minha missão mais importante qual é? ¿Y cuál es mi misión más importante? Levantar a próxima geração. Levantar la próxima generación. Essa é a missão mais importante da igreja. Levantar los remanentes. Esa es la misión más importante de la iglesia. Ajudar os remanescentes a tomarem posse da aliança de Deus. Ayudar a los remanentes a aferrarse al pacto de Dios. Ajudar os remanescentes a ver o verdadeiro poder que é o poder celestial.
a ayudar a los remanentes a buscar el poder celestial, a eles usarem os talentos para o reino de Deus. para que ellos puedan usar el talento, sus talentos para establecer el reino de E Dios descobrir a verdadeira devoção na missão que Deus já tem para eles. y descubrir la verdadera devoción en la misión que Dios ya los dio. Essa é a nossa missão mais importante. Esta es nuestra misión más importante. Preparar a próxima geração. Preparar la próxima generación. Amém? Vamos orar. Amén. Vamos a orar. Senhor, que possamos ser testemunhas Señor, que podamos ser testigos que desfrutam das verdadeiras bênçãos de Deus. que disfruten de las verdaderas bendiciones de Dios. Que possamos ser aqueles que desfrutam das verdadeiras respostas Que podamos ser aquellos que disfruten de las verdaderas respuestas que foram conquistadas ali no Monte Calvário. que fueron conquistadas en el Monte Calvario. E que possamos ser essa testemunha que o Senhor deseja Y que podamos ser estos testigos que el Señor desea. diante dos remanescentes Adelante de los e remanentes. diante das 237 Y nações. adelante de las 237 naciones. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. En el nombre Amém. del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amém.